Olá pessoal, eu sou o professor de matemática Almir Serpa e hoje nós vamos ter aula para as turmas dos sextos anos, tá bom? Nosso assunto será grandezas e medidas. Mari, vamos mostrar para eles como é que a gente vai iniciar o nosso slide? Vamos lá? Então, partindo para o nosso slide, nós vamos ter a ideia de o que é grandeza de medidas, medidas de comprimento. Vocês estão visualizando aí na imagem de vocês que é a unidade de medida de comprimento baseada no corpo humano, chamada de medidas antropométricas. Não esquece disso, é a medida do próprio corpo. Nós temos aí medida do pé, por exemplo, tá? A medida da polegada, que é inclusive utilizada para se medir e determinar o tamanho das telas de TVs, tablets, computadores e celulares. Não esquece disso, é por polegada e a medida é na diagonal. Ou o palmo, por exemplo, também bastante utilizado em outros países. Por que a gente precisa aprender sobre isso, professor? Porque essas medidas ainda existem no Brasil, mesmo o Brasil assumindo que a sua medida de comprimento é o metro, nós utilizamos também essas medidas antropométricas. Pé, braça náutica, feixo, são medidas ainda do meio rural ou até mesmo, como eu falei para vocês, a polegada que é utilizada para compra de telas de celulares, tablets e computadores. Então a gente precisa conhecer muito sobre ela, tá? Fica ligado aí, segue o slide comigo, ó. Esse é um slide que está mostrando os múltiplos e submúltiplos do metro. Por que o metro? O Brasil assumiu junto, claro, com outros países e a França, que é detentora da reunião para a nossa confirmação do uso do metro nesses países. Então o Brasil, como membro, ele usa como base o metro. E a gente precisa aprender muito sobre ele, tá? Não esquece disso. O metro, os submúltiplos dele, nós vamos ter em submúltiplos de metro a sua unidade, tá bom? O metro, nós vamos ter o decâmetro, hectômetro, quilômetros e outras unidades como decímetros, centímetros e milímetros. E aí você vai entender como que a gente aplica bem esse campo de grandezas e medidas, tá bom? Me segue aí, ó. Um exercíciozinho para a gente já treinar. Qual é a medida mais adequada para se expressar, por exemplo, comprimento de uma rua? Claro, você não vai usar centímetro, é muito pequeno para medir uma rua. Eu posso usar metro? Sim, metro seria uma ideia muito favorável, tá bom? Mas me dá a resposta daqui a pouco comigo, tá bom? A distância entre duas cidades, eu vou usar metros? É muito pequena, porque a distância entre cidades às vezes são imensas, então a gente vai usar outra medida também, ou um submúltiplo, ou múltiplo ou submúltiplo do metro. Fica ligado. Espessura de um livro, eu posso usar centímetros? Sim, posso. É mais fácil porque é menor para fazer a medição e o centímetro, como é submúltiplo do metro, ele fica perfeito para a gente poder utilizar. Segue comigo agora que a gente vai ver algo muito diferente, ó. O diâmetro da ponta de um lápis. Qual seria então a melhor unidade de medida? Milímetros, tá bom? Então segue comigo para nossas respostas. Para comprimento de uma rua, eu utilizo metros, que fica mais fácil. Para distanciamento entre duas cidades, é claro que eu vou usar quilômetros, porque ele é o que mais se ajusta. Inclusive, é o que tem nas placas indicativas quando a gente viaja de vez em quando. Fica ligado, tá? Grandezas e medidas está na nossa sociedade, no meio real. Agora de volta aí para a gente responder os nossos exercícios, nós vamos ter espessura de um livro, centímetro. Eu posso utilizar os centímetros para medir a espessura de um livro, tá bom? Diâmetro da ponta de um lápis, muito pequeno, né? E aí a gente usa milímetro. Deu para entender agora como encaixar perfeitamente essa unidade de medida? Metros, os seus submúltiplos e múltiplos do metro. Ficou mais claro? Então vamos seguir. Vamos lá, Mari, de novo para o nosso slide para a gente mostrar essa garotada alguns instrumentos usados para medir comprimento. Então, tenho aí a fita métrica em rosa, bem clarinho para vocês. Ela é utilizada
pelas pessoas que trabalham nas confecções de roupa, por exemplo, nas medições, quando você vai para a academia, quando o professor de educação física usa para verificar o teu IMC ou o teu IAC, o comprimento da circunferência, do teu abdômen, a medida do comprimento da tua coxa, braço, pescoço, essas coisas que vocês estão acostumados a verem aí no dia a dia. Então ele já faz parte como um instrumento de medição que a gente tem no nosso dia a dia. Eu trouxe para vocês um instrumento muito interessante chamado paquímetro, esse que está aí no OK mesmo. Professor, nunca ouvi falar dele. Nós utilizamos o paquímetro no laboratório para medir várias coisas dentro do laboratório. Se for na botânica, medir sementes. Se for para aquele laboratório ou os médicos que trabalham com alergia, ele usa o paquímetro porque dá uma precisão maior. Então você que já fez algum exame de alergia, o médico vai usar o paquímetro para poder aferir a intensidade daquela substância, se vai te fazer mal ou não, tá bom? O paquímetro é utilizado pelos engenheiros, pelos técnicos que trabalham na área como tornearia mecânica, o mecânico de carro, de moto, usa esse instrumento perfeitamente e ele é muito utilizado no nosso dia a dia na área profissional. Então fica ligado, não esquece desse nome, pesquisa um pouquinho sobre ele, você vai aprender bastante sobre o paquímetro, tá bom? A fita métrica também utilizada, chamada de trena. Essa fita que ela é reflexiva, ela volta, você mede um monte de coisa com elas e isso no nosso dia a dia. O carpinteiro usa, o mecânico também faz uso dela, as pessoas que vão medir, pedreiro usa para medir os seus espaços na hora de instalar cerâmica. Esse é um instrumento comum na mão dessas pessoas, desses profissionais. Agora eu vou te mostrar um bem específico que é o micrômetro, tá bom? Esse instrumento aí é utilizado em laboratórios ou para uso na área de engenharia muito específico. Ele mede um fio de cabelo, tá bom? Ele é muito preciso e ele é ideal para essas aferições com detalhes. Vou te mostrar um na área de engenharia que é muito comum também, que é esse agora que está com o OK aí, que é uma régua especial que a gente utiliza no nosso dia a dia. Ela mede até a relação de razão e proporção. Essa é uma reguinha chamada de escalímetro, não vai esquecer disso, tá bom? Também pesquisa sobre esses instrumentos que eu estou te apresentando, que você vai aprender muito sobre grandezas e medidas, medição de comprimento. E é claro, não tinha como deixar de fora a régua graduada que você usa no seu dia a dia, na escola ou fora dela, para medir objetos. Normalmente ela no máximo tem aí 30 centímetros, mas a maioria delas variam bastante. Essa já veio com o calendário 2021, elas têm um monte de funções, tá bom? Se liga então, vamos na nossa sequência para a gente aprender um pouquinho mais sobre as medidas de comprimento. Vamos lá, exercício para a gente agora, tá bom? Se liga no slide. Para chegar na varanda, Joana andou 5,62 metros e Vitor 423 centímetros. Quem percorreu a maior distância? Ora, eu vou fazer a transformação de quantos centímetros tem 5,62 metros e comparar. Professor, por que eu vou para o metro e não fico no centímetro? Porque a menor medida está em centímetros. Então é mais fácil transformar a medida de metro para centímetros e fazer o comparativo. Segue aí no slide comigo, tá bom? A nossa solução vai ser assim. 1 metro equivale a 100 centímetros. E aí eu vou comparar com o que eu tenho. 5,62 metros terão 562 centímetros. É só andar com a vírgula. Passa aí a vírgula para o teu lado esquerdo, que aí você vai estar fazendo a transformação de medida, tá bom? E aí diretamente a gente tem essa relação. Vou fazer a comparação da distância de 5,62 agora com 562 centímetros, comparados com 423. Agora fica mais fácil. Bom, lógico, 562 é maior que 423. Portanto, quem foi percorrer a maior distância? Joana andou mais porque ela andou 562 centímetros
que Vitor, tá bom? Vitor andou 423. Solução muito simples, fácil, tranquilo? Vamos para a próxima, já na sequência. A partir de agora, gente, volta para mim aqui, Mari, para eu falar um pouquinho sobre unidade de massa com os nossos amigos. Olha, preste atenção. Unidade de massa também está dentro do campo das grandezas e medidas e vocês precisam estar ligados sobre isso, tá bom? Massa, cuidado para não confundir. A gente está falando unidade de massa e todo mundo fala, eu vou aferir meu peso. Não, aí já é uma coisa um pouquinho mais diferente. Nós normalmente falamos unidade de massa e aí utilizamos o quilograma, a balança. Sim, quando você se afere na balança, você não está aferindo o seu peso em si, a sua massa em quilogramas, se liga, tá bom? Depois lá em ciências vocês vão aprender um pouquinho mais sobre a ideia de força, peso. A gente fala peso, mas a ideia o nome correto é massa, vou aferir em quilogramas. Eu, por exemplo, tenho a massa 80 quilos, não peso 80 quilos, tenho minha massa 80 quilos, tá bom? Agora vamos lá, Mari, mostrar para eles as unidades de submúltiplos da massa, que a gente vai trabalhar com quilograma. Então, as unidades mais utilizadas cotidianamente são o quilograma, o grama, o miligrama e a tonelada. É a mais comum. Vou mostrar um exemplo para vocês e esse slide fica bem claro para vocês entenderem cada relação com a massa e a sua, não só os múltiplos como os submúltiplos da massa, tá bom? Então vamos lá. Exercício para a gente já começar a fazer uma relação. Qual é a unidade de medida mais adequada para expressar massa? Nos itens que nós vamos ler cada um deles. Na letra A, de um pacote de feijão. O que é que você acha? Um pacote de feijão é aferido, é medido em tonelada? Talvez não, né? Tonelada seja muito. Em quilogramas? Sim, talvez seja mais fácil. Acho que essa é a resposta correta. Se vende o pacote de feijão por quilo, então a medida utilizada para aferir é o quilograma, tá bom? E de um comprimido? E o comprimido já tem uma massa muito menor, então quilograma talvez fique pesado, nós utilizamos o miligrama. Está lá na receita do médico, também está lá na embalagem dos comprimidos, fica atento, fica ligado, comprimido é atribuído à massa em quilogramas, tá bom? A carga de um caminhão, eu vou utilizar quilograma? Talvez caminhão lotado de mercadorias não seja o ideal. O que seja ideal é exatamente a tonelada. E aí a tonelada fica mais fácil porque eu tenho uma carga muito maior nesse caminhão. E de uma pessoa, eu já havia feito a minha relação com a minha massa, claro. Então nós vamos estar com o quilograma. Eu, por exemplo, tenho uma massa de 80 quilos, tá bom? Fica ligado agora, vamos voltar para um pouquinho mais de exercícios para a gente treinar bastante. Vamos lá dar uma sequência, eu trouxe uma sequência de exercício bem interessante. Mostra ele aí, Mari, como é que a gente mostra. Tem mais questões. Qual das balanças está marcando a medida da massa errada? Se liga, não é a correta. Errada, preste atenção no texto, tá bom? Agora veja e faça a relação. Eu tenho um abacaxi, a imagem, né? Um desenho de um abacaxi de 1 quilo. 4 maçãs também equivalem a 1 quilo. E aí os limões, essa quantidade que nós temos são os 8, que também equivalem a 1 quilo. Todos eles. Agora se liga na quantidade, porque aí a gente vai ver as alternativas, qual delas está errada, qual delas que está errada. A letra A eu tenho, olha, presta bem atenção, um abacaxi, 3 maçãs e 5 limões, que ele está dizendo que pesa 2 quilos. Vamos fazer um comparativo? Só o abacaxi em 1 quilo, já tem 1 quilo aí, tá bom? 3 maçãs já daria mais ou menos, e na verdade 750 gramas, é o que a gente teria. Então seria 1 quilo e 750 gramas, e os limões que nós temos aí já chegaria a mais da metade de 1 quilo. Então aí já passa de 2. Já temos de cara a nossa resposta, a letrinha A. Não tem como. Agora compara com a letra B. Um abacaxi 1 quilo, 4 maçãs mais 1 quilo. Tá aí, a balança está correta, pesando 2 quilos. Tá vendo?
E aí na letra C nós teríamos o abacaxi, 1 quilo, 2 maçãs, aí eu teria metade, meio quilo, 4 limões, mas meio quilo bateu certinho, tá vendo? E veja aí para a gente confirmar na letra D, o abacaxi 1 quilo e os 8 limões mais 1 quilo, e aí fecharia só a letra A, está errada, tá bom? Agora vamos voltar para a gente ter uma outra noção de grandeza e medidas aqui comigo, Mário. Veja, presta atenção. Olha, eu tenho agora uma outra medida utilizada, que será o segundo, tá? A gente vai falar de unidade de tempo. Se liga, então nós vamos ter essa ideia da ideia a partir do Sol. Por quê? Porque o Sol foi o primeiro relógio e ainda é o primeiro relógio natural que nós utilizamos. O Sol se pôs, para a gente iniciou a noite, enquanto tem Sol é dia, então se liga no tempo e nas suas relações. Tínhamos nosso relógio de sol, ele ainda existe em alguns lugares, tá? É muito mais preciso, mas hoje nós utilizamos os relógios comuns, ou de ponteiros, ou funcionando a bateria, tá bom? Então, o segundo é a unidade de medida do tempo que a gente fala sempre. E essa relação que ele tem é essa aí que está no seu slide. Vamos lá, Mari, mostra para eles aí a nossa unidade de tempo equivalente a 1 segundo. É 1 sobre 86.400 do dia solar médio, tá? Porque o cálculo é muito complexo, mas normalmente é essa a nossa unidade que a gente usa. Mas a gente fala de transformações muito simples, tá? Na base de 60. Vamos comigo aí no slide para vocês terem uma ideia, tá bom? Tem uma tabelinha sobre os múltiplos e submúltiplos do tempo, da unidade do tempo. Então tem um dia, que é representado pela letra D, hora, representado pela letra H, minuto, e o segundo, que é a unidade padrão que a gente usa para tempo, tá bom? Não esquece. Isso é muito claro. E faz a unidade para os 60 segundos na conversão, tá certo? Vamos para o exercício, então. Exercícios agora na sequência. Um determinado relógio marca 11 horas e 30 minutos. Mas está atrasado 3/4 de hora. Ih, complicou, não foi, professor? Agora 3/4 de hora? Vamos calcular que horas são com esse relógio atrasado. Eu vou pegar, multiplicar por 3, dividir por 4, 1 hora, fica muito mais fácil. Olha a solução comigo no slide, ó. 3/4 de hora é a mesma coisa que 3/4 vezes 60. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 60, que eu vou obter quem? Exatamente 180, e vou dividir por 4, 45 minutos. Ah, professor, então 3/4 de hora equivale a 45 minutos? Sim, o relógio está atrasado. Com esses 45 minutos, ele vai voltar ao normal. Então, ele teria 11 horas 30 minutos, mais 3/4 de hora, que é a compensação do atraso, 11 horas 30 minutos mais 45. Quanto dá o total? Exatamente isso. 12 horas e 15 minutos é a resposta da questão. Se liga aí que agora a gente vai seguir para medida de temperatura. Volta para mim aqui, Mari, por favor. Agora a gente vai falar de temperatura. E exatamente isso. Moramos numa região muito quente, a gente entende um pouquinho de calor, tá? E frio quando a gente está lá no ar-condicionado. Esses são os instrumentos que eu vou mostrar para vocês que aferem temperatura e nós usamos como base, não esquece, graus Celsius. Boa, Mari, vamos para lá para o slide para mostrar para eles os instrumentos mais utilizados para aferir temperatura são esses, tá? Vários termômetros. Com essa pandemia, você tem visto isso em todo lugar, o pessoal aferindo o pulso, aferindo a testa das pessoas, e isso está muito comum. Então se liga aí, graus Celsius é a relação de grandeza e medidas para trabalhar com medidas de temperatura. Vamos para o exercício que a gente precisa treinar muito sobre isso. Bom, no nosso sexto exercício, ele vai falar sobre o termo amplitude térmica. É muito utilizado, está no seu livro didático, a gente vai trabalhar ele agora na nossa resolução, tá bom? Então, vou ler para vocês os slides. O termo amplitude térmica é utilizado para representar a variação de temperatura de uma cidade, tá bom? Determinando a diferença entre a temperatura máxima
e mínima. Você vai ver muito isso nesses relógios no meio da cidade que fala máxima e mínima, ou então naquela garota do tempo que ela sempre fala quais são as máximas e as mínimas da temperatura em várias cidades e municípios, tá bom? Em uma cidade, a temperatura máxima foi de 27 graus e a mínima foi de 9 graus. Em um mesmo dia, ele quer que você calcule qual foi a amplitude térmica. Eu vou pegar a máxima e vou subtrair da mínima. Muito simples de trabalhar. Vamos para a resolução? Vamos lá. Nossa resolução, vou pegar a máxima menos a mínima, tá bom? A máxima foi 27, a mínima foi 9. Ora, fazendo a subtração, 18 graus. Essa foi a variação de temperatura que nós chamamos de amplitude térmica. Não vai esquecer disso, tá bom? Vamos seguir direto para mais uma questão sobre temperatura. Uma cidade registrou às 8 horas a temperatura de 18 graus. No decorrer do dia, a temperatura subiu 24 graus e voltou a diminuir à noite, que é comum, chegando a 14 graus. Qual foi a amplitude térmica registrada nesse dia? Ah, professor, mas aí tem vários outros itens. Tem 8, tem 18, tem 14, tem 24. E agora? O que é que eu vou fazer? Não esquece da nossa regrinha. A amplitude térmica, eu pego a maior temperatura menos a menor. Então, olha aí, qual foi a maior temperatura? A maior temperatura foi 24. E quem foi a menor temperatura? Vamos para a nossa solução? Vamos lá. Temperatura máxima 24, como eu acabei de falar, e a mínima foi 14. Eu vou pegar 24 menos 14 e vou saber a amplitude térmica. Quanto é 24 menos 14? Cálculo mental, 24 menos 14, 10 graus. Bom, a amplitude térmica foi de 10 graus. Ok? Acompanhou comigo? Então vamos agora para já falar um pouquinho sobre outra unidade de medida. Vem comigo, Mário, para eu mostrar um pouquinho e falar um pouquinho com eles. Olha, metro quadrado afere superfície. A gente está falando agora de uma outra grandeza e medida e a gente precisa tomar muita atenção. Então eu vou direto para vocês com exercícios sobre metros quadrados. Vou mostrar primeiro uma tabela sobre as transformações de múltiplos e submúltiplos de metro. Vamos lá, Mari, mostra para eles aí essa tabelinha. Sistema métrico decimal da unidade fundamental é o metro quadrado. E aí a gente vai ter, essa relação que o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro quadrado, que é o mais utilizado, e abaixo dele eu vou ter as subdivisões do metro, decímetro, centímetros e milímetros, tá bom? Vamos lá direto para a resolução? Questão para a gente. Uma fazenda tem 7 km de área. Dessa área, 60% foram reservadas para o plantio. O restante foi reservado para o gado. Então, eu vou fazer um cálculo aí entre porcentagem em cima da nossa unidade, que é o metro quadrado, mesmo juntando a questão com quilômetros, tá bom? Vamos lá para a solução? Ela é imensa. Olha, quantos metros quadrados eu tenho? 60% de 7 quilômetros. Vamos calcular? Vamos lá. 7 quilômetros eu posso transformar em metros quadrados, que vai dar esse valor exorbitante aí, e no cálculo a gente vai tirar 60%. Vou multiplicar por 60 e dividir por 100. É assim que a gente faz, tá bom? Então, simplificando aí, nós vamos ter esse valor, 4.200.000 metros quadrados. Isso equivale a 60% dos 7 quilômetros da fazenda aí imensa. Isso é o plantio. Agora, se eu subtrair isso do valor de 7 km quadrados, eu vou ter o valor médio que é utilizado para o gado. Então, eu tenho esse valor aí, subtraindo os 4,2 mil metros quadrados, eu vou ter a resolução para o gado, tá bom? A partir de agora eu vou deixar bem claro para vocês a resposta. 402 hectares, 420 hectares para o plantio e 280, que é o que sobra, que somados vão dar 7 km quadrados para o gado. Fechou? Então, agora para a gente ter uma ideia e já começar a fechar a nossa aula de grandezas e medidas, eu vou falar um pouquinho do sistema de litros, tá bom? Rapidão, só para vocês entenderem e as suas unidades. Litro e mililitro. Onde é que eu vejo isso, professor? Está no nosso dia a dia, nas embalagens de refrigerante, embalagem de sucos, isso é bem comum. Então fica ligado aí, tem um exercício e se não der tempo, você resolve o exercício aí, tá bom?
As cozinheiras de uma escola prepararam 36 litros de suco de laranja, serão distribuídos no recreio. Quantas canecas de 120 ml cada um é possível de colher? Muito fácil, eu vou pegar 36 litros, transformar em ml, 36 mil litros e dividir pela quantidade de canecas, que é 120 ml. Fazendo essa divisão, 300 canecas elas vão produzir e vão ser distribuídas nesses alunos dessa escola. Fechou? Bom, gente, estamos agora na reta final e aí vimos um pouco sobre grandezas e medidas e até a próxima encontro da nossa videoaula. Um forte abraço!